Bem-vindos a mais um podcast da 121 Help, a imobiliária de Campinas, especialista no mercado de médio e alto padrão. Estamos hoje aqui com o nosso time, com a Sandra, com o Will e também trazendo um convidado de peso aí que vai falar muito sobre o mercado de exclusividade, tá? No mercado imobiliário. E antes de começar, eu queria apresentar o nosso time aí. O Will, se quisesse fazer sua apresentação pra gente aí. Eu sou o Will Fantassi, estou aqui na 121 Help. Então é um prazer imenso poder estar aqui presente nesse podcast para nós trocarmos experiências. Legal. E também estamos aqui hoje com a Sandra, que é a nossa gerente comercial aí. Sandra, quer se apresentar? Sim, eu sou a Sandra Salles, né, gerente comercial, presente na área de corretagem de imóveis há 9 anos, na especialização de médio e alto padrão. Maravilha. E também estamos com o nosso convidado aí, que é o Ronaldo Rocha, especialista no mercado de exclusividade, como eu mencionei, né? Trazendo junto com ele a Personal, né? Que é a empresa que ele vem prestando consultoria para muitas imobiliárias no Brasil. Quiser se apresentar melhor aí para a gente. Legal, Lucas. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Eu trabalho no mercado imobiliário há 27 anos. Sou diretor de expansão da Personal, consultoria e expansão, junto com a Tatiane Ben, que é minha sócia. E a gente faz esse trabalho de desenvolvimento de imobiliários, né? Temos o prazer de atender vocês, né? A gente está nessa parceria aí juntos, já há alguns meses, né? E é muito legal a gente poder ter uma abertura, um espaço para a gente falar sobre esse tabu que é a exclusividade no mercado imobiliário. As pessoas não gostam muito desse tema, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigado a gente aí por essa parceria. Então, para começar, acredito que muitas pessoas hoje no mercado imobiliário do Brasil ainda não entendem muito o que é exclusividade, não entendem como que funciona a exclusividade, apesar de que no mercado internacional isso já é muito, muito forte, muito corriqueiro, aqui no Brasil ainda é um tabu, né? Então, Ronaldo aí, se puder explicar para o nosso ouvinte o que é a exclusividade, como que funciona a exclusividade no mercado imobiliário. Bacana, eu dei um treinamento falando sobre isso ontem, né? Eu estava em Campo Belo, numa imobiliária que a gente atende lá em São Paulo, e a gente falando sobre a exclusividade, e foi um tema interessante, porque a gente realmente quebrou um pouco alguns paradigmas, né? Que a maioria dos corretores tem muito medo desse tema. A exclusividade ela está muito depreciada no mercado, né? A maioria dos clientes já quando fala em exclusividade, não, obrigado, Will, não quero, né? Já tem essa ressalva, né? Sim. Mas eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário em 1997, né? E conto isso nos treinamentos, inclusive aquele treinamento que a gente teve lá na Centro, eu contei um pouco dessa história. Sim. Eu fiz o TTI presencial, né? Eu tive o privilégio de fazer um curso bem diferenciado na época. E eu lembro que eu tive aula de legislação imobiliária, né? E o professor era um advogado que apresentou para a gente a exclusividade como regra, não era uma opção, né? Na época, a exclusividade era realmente algo que o mercado praticava. E aí eu entendi aquilo como normal e comecei a trabalhar no mercado imobiliário com exclusividade desde sempre. Então, para mim, nunca foi difícil, né? Porque eu entendi aquilo realmente como uma regra e aplicava. E durante 18 anos atuando no mercado imobiliário no Espírito Santo, eu pratiquei exclusividade sem conhecer rede imobiliária como é hoje a Century, né? E outras, né? Existem outras redes imobiliárias americanas presentes no Brasil. E eu não tinha esse conhecimento, então eu tinha que me virar com o que eu tinha, né? Sim. E deu tudo certo, e trabalhei 18 anos no mercado. Então, quando eu vim a conhecer o franchising imobiliário, que eu comecei a ter realmente outras ferramentas, para mim ficou muito mais fácil. Então, de fato, eu sou um corretor que atende com exclusividade, inclusive me apresento assim, até te mostrei no meu cartão de apresentação, que eu falo de imóveis exclusivos, não tenho medo dessa palavra e gosto de praticar a exclusividade como um trabalho diferenciado, né? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta agora, o que é a exclusividade? A exclusividade nada mais é do que um compromisso bilateral, né? O corretor assume o compromisso com o cliente de representá-lo, como você comentou no mercado lá fora, é normal. Sim. Lá nos Estados Unidos, o mercado imobiliário atua assim, né? O proprietário, o vendedor, ele tem um corretor e o comprador, o investidor, tem um corretor. Nunca é o mesmo corretor, né? E os corretores negociam representando os seus clientes.
né? Então, isso, na verdade, é exclusividade. É você está vendendo o seu imóvel, você ter um corretor. Você, em vez de falar com 10 corretores, 20 corretores, 30 corretores, 10 imobiliárias, você fala com uma imobiliária, você fala com um corretor. E ele te representa. Simples assim, né? Então, e para isso acontecer é necessário um contrato, obviamente, porque o contrato deveria haver de qualquer forma, em qualquer situação, né? Autorização de venda, nenhum corretor está autorizado a vender a divulgar a venda de um imóvel se não tiver autorização. A autorização com exclusividade, você nomeia um corretor para ser seu porta-voz. E aí o cliente simplesmente sai de cena e deixa o corretor trabalhar, né? E aí esse corretor é que vai intermediar as visitas, que vai administrar os contatos com outras imobiliárias, com outros corretores parceiros, vai filtrar um pouco, né, quem vai visitar o imóvel. Então, se a gente for alistar aqui as vantagens da exclusividade, eu começo e não paro mais, porque são muitas as vantagens, não só para o proprietário, mas para quem está comprando o imóvel também. Acho que a gente vai discorrer sobre isso aí no nosso bate-papo. Legal. Basicamente sobre isso também, sobre os benefícios da exclusividade, o Ronaldo começou a trazer essas informações. Will, o que você entende como benefício para o cliente de estar trabalhando com a exclusividade? Você acha que é um benefício também para o corretor? Como que você enxerga isso para o mercado imobiliário como um todo, para essa união entre o cliente e o corretor, para dar certo, ter sinergia nessa negociação? Eu resumo na questão do foco, né? No foco e como que eu posso dizer, na personificação do negócio, uma consultoria. Uhum. Então, como o Ronaldo bem disse, está representando de ambos os lados, né? Então, ali ele vai trabalhar de uma forma específica, ter o foco em gerar leads, em trazer clientes naquele perfil do imóvel, né? E o proprietário vai lidar com uma pessoa. Ele vai receber os feedbacks semanais, como que está a movimentação do mercado referente ao imóvel dele, quantas visitas teve, quantas procuras teve, poder tratar o que pode ser melhorado para que a venda possa efetivar de uma forma mais rápida, né? Então, é um atendimento ali único, né? Exclusivo de fato, né? Sim. Diferentemente do que é o mercado atual. Então, um corretor está ligando 1 hora, 8 horas da noite, 9 horas da noite, mandando mensagem. Você pega ali divulgações dos imóveis com vários valores ali nas redes sociais, porque cada um quer trabalhar de uma forma que quer ganhar uma margem a mais, outro quer diminuir a menos para poder subir no topo. Então, esse trabalho ele é bem gratificante mesmo. E você tem o foco ali. Eu preciso vender aquele imóvel do meu cliente específico. Maravilha. Sandra, e qual que é a sua percepção sobre o mercado, os benefícios da exclusividade para os clientes ou os malefícios da não exclusividade para o cliente que deseja trabalhar em várias imobiliárias? O que você vê? Eu vejo a falta de filtro, né? Até mesmo do corretor, para captar um imóvel em exclusividade, da transparência com o proprietário, já que o proprietário é o nosso cliente, Sim. Né? Então, eu vejo que falta, transparência, ética, profissionalismo da parte de alguns corretores que não conseguem a exclusividade. Então, no mercado imobiliário, nós temos dificuldades até de captar um imóvel em exclusividade devido ao trabalho bem feito de um corretor. Vão ter pessoas boas e pessoas ruins em todos os segmentos, tanto com exclusividade ou não sendo exclusividade, a gente vai ter pessoas boas e pessoas ruins, né? Sim. Mas acredito que corretor, como de forma geral, quando ele trabalha com a lista aberta, que a gente costuma falar, né, trabalhando sem a exclusividade, aquele cliente acaba sendo só mais um, é só um número, né? Sim. Ele deixa de entender a necessidade do cliente, ele deixa de fazer um trabalho especializado para aquele cliente, personalizado, preocupado com a jornada do cliente, né? Sim. Então acaba sendo uma coisa meio impessoal, sem o resultado devido. Qual que é a sua percepção, Ronaldo? Infelizmente, o cliente ele se coloca nessa situação também quando ele não quer dar a exclusividade. Também. Mas eu confesso que eu acho que a maioria dos clientes não querem dar a exclusividade porque não entendem a exclusividade. E o corretor que não consegue captar o imóvel com exclusividade não consegue explicar o que é a exclusividade, qual é a sua proposta de trabalho. Então fica o cliente na ignorância, entre aspas, da falta do conhecimento,
e o corretor na ignorância de não saber como apresentar a exclusividade. Sim. Então, o nosso mercado hoje ele é um mercado extremamente amador, né? A gente fala de mercado tradicional, mas que de tradicional não tem nada, infelizmente, onde fica todo mundo atirando para todo lado, tentando ganhar 6% de comissão numa venda, sem ter, de fato, um trabalho focado, um trabalho comprometido. E, às vezes, o corretor também não quer compromisso, tá, Lucas? Às vezes, o corretor não quer, a imobiliária não quer a exclusividade, o corretor não quer a exclusividade porque não quer ter o compromisso. Então, é melhor eu pegar aqui lista aberta, como você falou, jogo aí, se vender, vendeu. Eu não te devo nada, você não me deve nada e está tudo certo. Sim. Então, às vezes, a não exclusividade vem também como uma opção para quem, de fato, não quer se comprometer com o cliente. A partir do momento que você assume esse comprometimento com o cliente da exclusividade, que você vai vender o imóvel desse cliente, você precisa realmente se comprometer a dar o seu melhor e a entregar a possível venda desse imóvel, né? Então, realmente, tem muito corretor e muita imobiliária que acaba ficando com receio de se comprometer com esse tipo de negociação e acaba não dando prosseguimento, certo? Eu tenho uma curiosidade. Você disse que lá no período em que você começou, a exclusividade era uma regra. Sim. Para o mercado estar dessa maneira hoje, né? Os corretores não sabem muito sobre exclusividade e os clientes têm uma crença limitante referente a isso que foi implantado. O que houve no meio do caminho para que essa regra fosse quebrada? Essa regra ela era praticada em vários lugares, inclusive aqui em Campinas havia uma rede imobiliária. Várias cidades, alguns anos atrás, tinham redes imobiliárias. E era super saudável, né? Não era uma rede de franquia, eram redes de todas as imobiliárias. Franquias ou não, estavam nessa rede. E era bem legal, porque as pessoas compartilhavam oportunidades. Eu captava um imóvel com exclusividade e você podia vender meu imóvel, né? Há algumas imobiliárias, alguns corretores que não queriam trabalhar dessa forma, queriam os 6% só para ela, porque na parceria a gente tem que dividir, né? Sim. 3 para quem captou, 3 para quem vendeu, né? Então, algumas imobiliárias ou alguns corretores que queriam ter os 6%, porque no entendimento de alguns, quem tem o comprador tem tudo. Não, mas por que eu tenho que dividir com vocês se eu tenho o comprador? Cliente, Se eu tenho o cliente, né? Como se ter o imóvel, como se quem pagasse a comissão não fosse o proprietário do imóvel, porque na verdade nós prestamos serviço, né? Quando você passa a entender que a corretagem é uma prestação de serviço e que essa prestação de serviço está muito além de simplesmente mostrar o imóvel e apresentar um cliente comprador, tem muito mais coisa envolvida. Você vê a responsabilidade e o peso de quem representa o proprietário. Quem representa o proprietário tem uma parcela de responsabilidade muito grande e um pré-trabalho muito grande, que envolve tudo o que tem que acontecer antes de você anunciar o imóvel, que é preparar o imóvel, tirar foto profissional do imóvel, fazer avaliação de documentação primeiro para ver se esse imóvel está apto aí para o mercado para venda, se não tem alguma restrição, se não tem algum problema para ser resolvido antes. Então, uma série de coisas. Fazer a precificação do imóvel, né, que a gente fala o estudo de mercado. Então, tem muito trabalho antes de um imóvel ser colocado no mercado. Só que esses corretores nessa época, Will, não queriam saber disso, cara. Eles queriam trazer o comprador, tá aqui o comprador, vendeu, me dá meus 6% aqui, acabou. E fila anda e vamos ganhar mais dinheiro. Então, esses corretores começaram a depreciar, começaram a falar mal, começaram a trabalhar fora, tanto que às vezes acabaram. Né? Por que às vezes acabaram? Porque acabou a exclusividade. Que sentido faz eu fazer parceria com você se o imóvel que você tem, todo mundo tem? Eu vou lá num portal, lá o imóvel está anunciado por 10 imobiliárias diferentes. É mais fácil eu procurar onde está aquele imóvel e ir lá e captar direto. Eu não preciso fazer parceria com você. Então foram atacando a exclusividade, até que ela deixou de ser uma regra. Ela passou a ser hoje é uma exceção à regra. Hoje, rarissimamente, você vê uma imobiliária praticando ou até falando da exclusividade. Ninguém nem fala mais. E aí veio agora o resgate da exclusividade com as franquias imobiliárias americanas. A Century veio também nesse cenário, trazendo essa cultura e mostrando para o mercado, olha gente, tem outras formas de trabalhar. Olha aqui a diferença aqui da qualidade desse trabalho.
E aí, Lucas, quando eu assino um contrato com você de exclusividade, eu não estou assumindo com você a obrigação de vender o seu imóvel, que eu posso ou não vender. Sim. Mas eu estou assumindo a obrigação de te dar o máximo atendimento, o melhor atendimento ou o máximo serviço, que é exatamente a proposta da franquia. A franquia vem para mostrar o seguinte, olha, nós não somos todo mundo. A Century não é todo mundo. A Century traz aqui uma proposta diferente do que o mercado apresenta e a gente vai fazer aqui um trabalho com vocês aqui de uma forma mais apurada, mais refinada. Entende, Will? Sim. Então se perdeu dessa forma, infelizmente. Isso também se dá pelo fato de hoje o corretor se formar também um curso ser mais rápido. Porque naquele período era como um técnico de transações imobiliárias, era 2 anos, né? Sim. Hoje, em 6 meses, ele se faz um curso e de modo digital ali. O tempo de também. duração do curso não mudou, tá? Eu Sim. fiz o curso em 6 meses na época, agora são 8, né? Estendeu mais 2. Mas a qualidade do ensino, de uma forma geral, caiu muito, né, Will? Não só no curso técnico em transações imobiliárias, mas, infelizmente, o ensino, de uma forma geral, ficou mais fácil, ficou mais acessível, tem vantagens, né? Mas tem as desvantagens também de ter ficado mais superficial, menos rigoroso, menos criterioso. Então eu faço parte aí de uma escola diferente, que teve um treinamento, que teve uma base de educação mais completa, e isso ajudou bastante, não nego. Mas mesmo na minha época, tá? Mesmo quando eu atuava com exclusividade, eu já enfrentava naquela época a concorrência desleal dos colegas que não praticavam a exclusividade. Tá? E quando você levanta essa bandeira, você vira um Judas. Tá? Todo mundo te ataca, todo mundo taca pedra, porque você fica falando de uma coisa que ninguém fala. E eu me sentia, na época, realmente aí um peixe fora d'água, para falar a verdade. Mas, felizmente, praticando aí a resiliência, eu me mantive, né, no mercado durante esse período todo, até hoje eu estou percebendo um movimento de resgate da exclusividade. Fiquei muito feliz participando do Conecta Imob esse ano, foi falado sobre a exclusividade e de uma forma muito, muito profissional, muito técnica, e eu estou percebendo um movimento de recuperação dessa proposta. Tá? Então não me surpreende se daqui 5, 10 anos a gente estar no mercado mais maduro, com profissionais que tenham mais consciência de que a exclusividade é melhor para todo mundo. Independente do nome que você queira dar para ela, porque fica todo mundo inventando nome para exclusividade, né? Rotulando de outras coisas para poder amenizar o impacto para o cliente. Mas no final da história, se você considerar a tabela referencial de honorários do Cresce, o primeiro parágrafo lá já fala que preferencialmente com exclusividade cita o Código Civil Brasileiro como referência da lei, que é realmente uma forma de resguardar o corretor e resguardar o cliente do atendimento que foi proposto. Legal. Chega para nós, diariamente na imobiliária, alguns clientes que têm uma certa repulsa pela exclusividade por algum problema que teve em algum momento da vida, né? E de alguma imobiliária que não atendeu as expectativas que esse cliente esperava com a exclusividade. Isso acontece, né? Nem todas as imobiliárias estão capazes de entregar o melhor serviço pela exclusividade pelo cliente, né? E o que vocês consideram que seria hoje, o que esse cliente tem que buscar em uma imobiliária que atenda esses requisitos? O que esse imobiliário precisa ter, onde ele possa sentir a confiança de que ele vai trabalhar com uma imobiliária que realmente pensa por ele, que realmente preza pelo imóvel dele e que vai buscar o melhor negócio para ele? O que vocês pensam? Eu penso que precisa ter a credibilidade, né? A credibilidade, a autoridade em lidar com aquela circunstância ali própria da exclusividade, né? Então, quando se tem essa autoridade, essa credibilidade, é a mesma coisa de você levar o seu carro num mecânico. Você tirou um carro zero. Você vai levar num mecânico ali da esquina ou você vai levar na sua agência autorizada, né? Que tem autoridade, que entende do seu carro que foi fabricado. Eu penso que é dessa maneira que ele precisa ver, né? Qual é a marca, qual é a imobiliária, qual é a autoridade, quanto tempo ela está no mercado,
qual o nível global que ela atinge, como que eles tratam dessa maneira. O cliente ele precisa fazer a lição de casa dele também, precisa pesquisar com qual imobiliário ele vai trabalhar, que ele deseja entregar o imóvel dele para ser trabalhado. Com certeza, se ele faz a lição de casa, ele vai buscar uma imobiliária reconhecida no mercado, uma imobiliária que esteja há muitos anos trabalhando, que tenha bons feedbacks de clientes, né? Para que ele possa fazer uma negociação mais segura para ele também. E a gente sente essa necessidade do cliente, na hora que você vai captar um imóvel, ele já está praticamente desesperado para vender o imóvel dele, ele já está saturado de trabalhos mal feitos. E ali ele deposita toda a confiança em você, e ali é o momento de você apresentar para conseguir a exclusividade dele e fazer um trabalho bem feito. Porque tem imóvel que eu chego a perguntar, quantos anos está no mercado? 2 anos, 2 anos e meio. Por que não vendeu? Precificação errada? Trabalho mal feito? Às vezes tem 4, 5, 10 imobiliárias trabalhando. 4, 5, 10 corretores diferentes trabalhando. Sim. E ninguém nunca chegou no proprietário e falou, seu imóvel está mal avaliado, está mal precificado. Ninguém nunca trouxe um feedback decente para ele, né? Não tratou o proprietário como cliente mesmo, né? Exatamente, ele geralmente só com mais um, né? Sim, só com mais um. Encher a prateleira, né? Vou captar só para ter material e não estou trabalhando material. É a quantidade, não a qualidade. E não é a nossa metodologia, né? Exatamente. Tem alguns, por exemplo, captar essa semana, você manda um WhatsApp para o cliente, ele fala assim, pode trabalhar a venda, mas eu não quero exclusividade. Ele já fala assim, já direto, né? Mas por que ele fala isso? Ele tem uma crença limitante de algo, às vezes nem foi uma experiência, mas foi uma conversa que ele ouviu de amigos, de que ele já tem esse bloqueio. Sim. Né? E como que você vai tentar desbloquear isso daí dele? Conversando, se aproximando, explicando e mostrando o resultado. Tendo essa autoridade para poder falar com ele. Então, muitas vezes, quando eu vou abordar um próprio cliente proprietário, eu sou muito transparente com ele na avaliação do imóvel. Então, tem corretores que têm medo de falar para ele. Eu já chego falando assim, tem 3 valores do seu imóvel, ele já até espanta, né? Tem o valor de mercado, o valor da venda e o valor sentimental. Qual que o senhor quer? Porque o valor de mercado é o valor. Seu imóvel vale, mas você vai vender por esse valor? Às vezes você não vende, ele vale, mas às vezes não vende. Porque você tem que fazer uma série de análises. Sim. A região, a construção, uma série de análises. E tem o valor sentimental. O cara começa a falar, nossa, eu construí aqui minha família, eu estava vendo um momento difícil, então você já percebe que tem um valor sentimental. Ele não quer desapegar daquilo. Exatamente. E tem muito que você trouxe também, né, Ronaldo? Às vezes a pessoa ouviu isso de alguém, ela nem sabe o que é uma exclusividade em si, mas ela já criou aquela crença de que ela não gosta. Né? Então, o que você pensa em relação às vezes a pessoa não entende muito bem o que é a exclusividade, né? Como você falou, existem profissionais bons, profissionais ruins em qualquer área. Então, não é diferente no mercado imobiliário. E é claro que muitos corretores que pegaram o imóvel com exclusividade não fizeram o que prometeram. Não cumpriram o protocolo do que foi dito para o cliente que seria feito. E aí o cliente fica refém de um contrato, né? Estou ali 6 meses, 1 ano, sei lá, o tempo de duração do contrato. Geralmente são 180 dias, né? O cliente fica refém ali 180 dias de um corretor que pegou uma assinatura dele e sentou em cima do negócio. De fato, não trabalhou. Mas, pessoal, isso precisa ser desmistificado. Um corretor que não cumpre as responsabilidades dele dá motivo para uma rescisão por justa causa. Então, o cliente também não tem consciência disso, né? Às vezes ele também fica preso, entre aspas, porque quer, porque passou 1 mês, passou 2 meses, não tem feedback do corretor, não tem um link de um anúncio que foi feito, não tem uma foto bem tirada pelo corretor, não tem retorno, não tem feedback, não tem relatório. Meu amigo, desculpa, estou rescindindo aqui o contrato por justa causa, você não está cumprindo o que a gente combinou e acabou. Agora, quando o corretor cumpre, é aquilo que eu te falei, não é minha obrigação vender o imóvel, é minha obrigação prestar o meu serviço. O meu serviço inclui, Will, isso aí que você acabou de falar. Passou 1 mês, não vendi. Passou 2 meses, não vendi. Chama o proprietário e vamos conversar. Ó, estamos tentando vender seu imóvel pelo melhor preço. É meu interesse vender seu imóvel pelo melhor preço. Eu não quero depreciar seu imóvel. Porque o proprietário também, às vezes, fica chateado com essa postura dos corretores de querer derrubar o preço do imóvel.
Sim. Eu entendo que existe o valor sentimental que você falou, Will. Uhum. Mas às vezes não é sentimental, não é emocional, é racional mesmo. O cara construiu, o cara pagou, fez uma obra, ele quer no mínimo apurar o que ele pagou. Sim. E com uma margem de lucro. Dependendo do que ele fez, no lugar que ele fez, a gente sabe que ele pode ter enterrado dinheiro que ele nunca mais vai recuperar. Né? A gente sabe disso. Não é o que você gastou que vai definir o valor venal do seu imóvel. É localização, é padrão de acabamento, uma série de coisas. Então tem cliente, às vezes, que vem com a expectativa muito alta do valor e você tem que ter calma com esse cliente também, porque nós estamos falando do dinheiro dele, né? Sem dúvida. Né? Verdade. Então você tem que ter respeito Sim. pelo cliente. Não é chegar para ele e falar, meu amigo, desculpa, não vale, sua casa vale, vende por X e o cara vai olhar para você e falar, pô, né? Então, assim, tem que ter muito tato, né? Quando você Muita vai empatia, avaliar... né? tem que ter muita empatia com o cliente quando você vai avaliar o imóvel do cliente, né? Então, nesse caso, às vezes, é recomendável o quê? Faz um contrato, deixa claro para o cliente que a gente vai tentar esse valor durante um período e eu vou te dando feedback. 30 dias, 45 dias. Meu amigo, não estou recebendo lead. Olha aqui o que eu fiz, ó. Olha tudo aqui feito pelo seu imóvel. Não está tendo retorno. E aí, vamos ter que mexer no preço. Lembra que eu te falei lá atrás que talvez a gente precisasse chegar numa margem de redução aqui de 5%, 10%, 15%? Para de fato o seu imóvel se tornar uma oportunidade no mercado? Então isso também pode acontecer. Sim. Entende? Se o cliente ficar irredutível, Lucas, e chegar, não vou mexer no preço. O preço é esse e acabou. Eu também posso chegar para ele e falar, tá bom, então vamos rescindir nosso contrato? Porque eu estou perdendo meu tempo, você está perdendo seu tempo, então vamos cancelar aqui de comum acordo e acabou. Porque senão depois ele vai te cobrar. Sim. Você vai... Entende? Na verdade, as pessoas criam um monstro com a exclusividade, que é uma coisa tão simples, é uma coisa tão lógica e óbvia, que é uma negociação entre duas partes. Se o corretor não sabe negociar com o proprietário, ele vai saber vender esse imóvel? Vai saber negociar com o comprador? Não. Ele já começou errado, ele não sabe negociar nem com o proprietário. Né? Então, Já a primeira negociação acontece na captação. Não tem, às vezes, aquela transparência, eu tenho medo de falar, de negociar ali, né? Porque Sim. eu não vou conseguir captar esse imóvel, e esse imóvel é bom para o mercado, né? E aí fica... Will, a maioria dos corretores hoje não capta imóvel. Cadastra imóvel. Vamos Verdade. separar as coisas. Cadastrar é uma coisa. Pegar foto de WhatsApp, pegar informação superficial lá e preencher meia dúzia de informação e jogar no site, não é captação. Isso é cadastro. Por isso que a maioria das imobiliárias do mercado tradicional paga 10%, 15% num cadastro. Porque não é uma captação. E aí dá mais peso para a venda, 35%, 40% para a comissão da venda, não é? Sim. Muitas imobiliárias pegam 50% dos corretores e não divide meio a meio. Dá mais para quem tem o comprador. E dá bem menos para quem cadastrou. Porque às vezes, quem cadastrou nem conhece o imóvel. Não é verdade? Teve trabalho de nem ir lá tirar as fotos. Nem foi lá. Nunca visitou o imóvel. Eu já acompanhei visita de imóvel com corretor parceiro, que o corretor parceiro estava conhecendo o imóvel junto com o cliente, o meu cliente. Foi um absurdo. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas o corretor parceiro que teoricamente tinha o imóvel, não conhecia o imóvel. Conheceu o imóvel comigo e o meu cliente comprador junto. E quem apresentou o imóvel foi o proprietário. Né? O corretor, o proprietário ainda falou na frente do corretor, você não conhece aqui não, ainda não, né? Na frente do cliente, você não conhece ainda não, né? Você quer que eu apresente o imóvel? Sim, por favor. Apresenta para mim, por favor. Quem fez a apresentação do imóvel, quem fez a venda foi o proprietário. Eu não sei por que ele pagou 6% de comissão. Eu podia ter pago só 3%, falado, eu fiz metade do serviço, então eu vou pagar a metade da comissão, porque eu apresentei o meu imóvel para o cliente. Uhum. Entende? Sim. A confusão que existe com relação à exclusividade. Né? É legal a gente trazer isso também para o público e entender que existem corretores e corretores, né? E no ponto de vista de vocês, o que vocês entendem que é um corretor alta performance, que ele está evoluindo, que ele está trazendo resultado não para si mesmo, mas também para o mercado, né? Porque o corretor que está trabalhando de uma forma certa, correta,
ele também está fazendo o mercado evoluir como um todo, o mercado imobiliário aqui no Brasil, né? E o que vocês enxergam que é necessário que o corretor tenha para que ele consiga desempenhar esse papel fundamental aí para a evolução e uma alta performance no mercado imobiliário? O que você acha, Ronaldo? Bom, eu queria ser o último a responder essa pergunta, mas vamos lá. Eu queria ouvir vocês primeiro. Vamos lá. Começar primeiras damas, vai. Eu acredito para um diferencial de um bom corretor e um corretor, né, armador do mercado, o diferencial é o conhecimento. Você não trabalhar pela comissão, mas você trabalhar pela realização de um sonho, porque dali, um trabalho bem feito gera indicação. Vai vir mais clientes através de um trabalho bem feito. E é ali que você se destaca no mercado. Porque tem esses corretores armadores, eu quero 50, meio a meio, comissão, e eles não atendem, eles não buscam o imóvel, eles não conhecem a região, eles não fazem um bom trabalho. Às vezes ele está mais perdido do que o cliente. O cliente já chega com mais informação que o corretor despreparado. Sim. Entendeu? Aí ali eu acredito que o corretor já perde a venda ali na visita. Sim. De um trabalho mal feito. É legal que você falou também, né? Indicação. Hoje em dia a gente tem marketing digital, tráfego pago, inúmeras formas de trabalhar a captação de leads, mas sim, indicação, nada supera indicação. E sempre foi indicação e sempre vai ser indicação. E assim, o corretor que não está desempenhando bom trabalho, pode ter quantos leads forem, que ele não vai atingir o máximo potencial que ele poderia atingir, porque ele não vai ter indicação, ele não vai estar efetuando um bom trabalho para o cliente, que é o principal responsável por isso, né? A alta performance, ela exige muito, né? Mas pegando o gancho do que o Ronaldo disse, o corretor vai conhecer o imóvel na visita com o cliente, né? Então, você ali na alta performance, você já deveria conhecer o imóvel, você já deveria saber todos os pontos essenciais, você já deveria conhecer o seu cliente. E isso quer dizer que o quê? É um estudo, é uma preparação, é o corretor que ele já abre o olho, ele já está focado, ele sabe quem ele é, o que ele quer e aonde ele vai chegar. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito, né? O propósito de poder realizar sonhos, de poder executar o seu serviço, né? De prestar serviço e de sair com as pessoas satisfeitas. Para isso, requer, muitas vezes, dormir tarde, acordar cedo e estar empenhado. Eu não vou perder tempo, sendo que o proprietário me mandou as fotos do imóvel. Não. Eu vou ganhar tempo, porque eu conhecendo o imóvel, eu tirando as melhores fotos, isso daí vai me ganhar tempo no sentido de que eu não vou ter um retrabalho, né? Eu não vou precisar refazer o trabalho que eu estou fazendo bem feito. Então, às vezes, o corretor que não é de alta performance, você acaba perdendo mais tempo com essa visão. Eu captei 50 imóveis, mas muitas vezes não teve nem a qualidade, às vezes deu um Ctrl+C e um Ctrl+V ali na OLX ali e não entende do imóvel, né? Ele não fala com propriedade, Não fala com propriedade. Porque o cliente, ele tá te avaliando, né? Na verdade, ele cadastra o imóvel, né? Tudo isso que vocês falaram, né, faz muito sentido para mim, né? Fico até feliz de ouvir isso de vocês, porque a gente percebe uma consciência profissional da responsabilidade que é ser corretor, né? Uhum. Mas a alta performance em qualquer aspecto, ela exige mais da pessoa, né? Sim. E aí eu vou citar alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente está se falando muito do Senna agora, né? Todo mundo falando muito do Senna, né? Em função da importância que ele teve como atleta para o nosso país, né? E é um esporte que eu assisti Fórmula 1 até o Senna morrer. Depois que o Senna morreu, eu não assisti mais Fórmula 1, porque realmente era a minha referência também no esporte, né? E ele era um cara fora da curva, né? E o Senna, todo mundo sabe que ele tinha a habilidade de dirigir muito bem na chuva, né? É uma das coisas que todo mundo sabia. E eu lembro de ter assistido alguma coisa, uma entrevista dele, alguma coisa assim, um documentário, que fala por que ele dirigia bem na chuva. Né? Porque quando começava a chover, ele pegava o kart e ia para a pista. Né? Isso já no começo da carreira dele, né? Ele não estava nem na Fórmula 1 ainda, ele já ia pilotar na chuva, porque ele queria aprender a pilotar em situações adversas. Né? Oscar Schmidt, né? As pessoas falam que ele é o mão santa. Ele disse uma vez que ele não gosta desse título, embora ele acredite em Deus, mas ele não atribui o talento dele a um milagre. Todo mundo ia embora, terminava o treino, todo mundo vai para o vestiário, ele ficava
fazendo arremesso livre 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que fosse necessário até ele aprender a arremessar. Então, no mercado imobiliário não é diferente. Se você quer ter alta performance, assim como um atleta que quer ter alta performance, você tem que dar algo mais. Senão você vai ser mais um, vai ser uma pessoa comum. E aí é o que vocês falaram, é acordar mais cedo, dormir mais tarde, é estudar mais do que os outros, porque o mercado hoje ele é carente de profissionais que dominam a técnica, que tenham conhecimento. Como é que você muda uma cultura? Você muda uma cultura com educação. Por que a personal investe tanto em treinamento? Porque é treinando as pessoas que as pessoas aprendem. É ensinando que você vai educar uma pessoa. Então o treinamento ele é fundamental. Então se você não treinar, se você não praticar, a exclusividade realmente vai ser sempre uma coisa impossível para você. Porque o não você já tem. Aliás, você não tem um não, você tem 10 nãos. Para tirar um sim, você vai ter que praticar. E muita gente desiste no início. Toma um não, toma 2 nãos, no terceiro não, esquece, esse negócio que essa Century aí fica falando, esse treinamento que o Ronaldo da personal aí fica ensinando, não funciona. E aí, acabou. Não insiste mais. Aí vai para o mais fácil. Qual é o mais fácil? Sentar numa cadeira numa imobiliária e ficar esperando o lead. Que é o que vocês acabaram de dizer. Tem corretor que só trabalha com lead. A primeira pergunta que ele chega e faz para você é: quantos leads vocês entregam por dia para os seus corretores? Eu já sentei numa mesa para recrutamento de corretor que a primeira pergunta que ele me fez foi essa. O que eu disse? Como é que eu respondi ele? Acabou de terminar a nossa reunião. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. Porque ele não estava interessado na imobiliária, em vir trabalhar com a gente. Ele estava interessado no lead que a gente tem para oferecer para ele. Então esse perfil de profissional, ele está fadado à extinção, não vai durar. Ele pode ter a experiência que for, anos de mercado, só que ele não está indo para o caminho certo, né? E às vezes tem corretor que chega para a gente um pouco mais de 20 anos, mas que já tem uma bagagem muito grande de conhecimento técnico, de conhecimento, está buscando evoluir, está estudando. E tem corretor que tem dezenas de anos aí de mercado que não traz toda essa expertise que o rapaz de 20 e poucos tem, né? A curva de aprendizagem ela vai depender não do tempo de mercado, né, Lucas? Sim. Vai depender do esforço e dedicação. Às vezes um cara com 2 anos estudou muito mais, aprendeu muito mais e está muito mais preparado e atualizado do que um cara com 20 anos. Né? Não é 20 anos que vai determinar o seu sucesso. Né? Não é tempo de mercado. É o quanto você viveu e aprendeu, o quanto você evoluiu nesses 20 anos. É isso que é determinante. E daí vem a importância, de novo, reforço, a importância do treinamento. Porque se o corretor não estuda, se ele não aprende, se ele não tem a teoria, como é que ele vai ter a prática? Então você tem que aliar teoria e prática, teoria e prática. Por isso que a gente tem treinamento, workshop, dinâmica de atendimento. Por isso que eu vou em alguns atendimentos com os corretores que são nossos mentorados. A Tati vai para plantão junto com o corretor, ensinar a atender. Deixa eu ver, ensinamos aqui, agora vamos lá ver como é que você está fazendo. A gente tem que fazer esse laboratório com vocês para a gente ver o que está acontecendo no dia a dia. Sim. Então é isso que faz, de fato, o corretor de alta performance. Ele tem um tempo de maturação, Lucas. Nenhum corretor ele se torna alta performance sem passar pelo processo. Não adianta e não tem atalho, tá? Não tem. Não tem atalho. Se vocês tivessem que escolher uma palavra para esse corretor que está querendo ser alta performance, que deve estar nos ouvindo, que ele está querendo evoluir, ele está querendo chegar em outro patamar na vida dele, ele não está satisfeito onde ele está hoje, qual palavra vocês trariam, uma só, para ele buscar? Um propósito, melhorar o branding? O que vocês entendem que é o mais importante na cabeça de vocês que esse corretor tem que focar para que ele possa ir no caminho certo de se transformar em alta performance? Eu acredito que é a mudança da mentalidade. Um mindset diferente. Mindset, Muito bom, também acho. Eu acho que também vale a resiliência, né? Porque ele vai passar por certas experiências, como o Ronaldo disse, que acaba querendo desanimar. Muitos nãos, né? Muitos nãos.
É a resiliência. E muitas vezes o corretor ele não tem um salário fixo, né? Não tem. Então, cada não que vai é um baque maior, né? Então, ele ter essa resiliência de que ele fazendo as coisas da maneira certa, o sucesso vem. E ele cria essa autoridade na questão da venda. Mas ele precisa ter essa resiliência. Até tem, eu acho que, um número, né, de pessoas que tiram cresce, né? Porque vem tão assim, nossa, é um mercado que dá dinheiro, né? E aí, nos primeiros nos primeiros meses que não tem a venda, não tem essa resiliência, né? E aí já parte para um CLT e acaba desistindo. Legal. O que você pensa, Ronaldo? Uma palavra, a palavra-chave que eu aplico e falo dela com frequência é disciplina. Eu acho que para tudo na vida, né? Se você não tiver disciplina... Na minha opinião, a disciplina vence o talento. Você pode ser um cara super comunicativo. Já passamos por essas experiências nas imobiliárias. A gente recrutou um corretor uma vez, que foi bem engraçado isso. Ele veio assistir nossa reunião de apresentação e tal, e ele é um cara assim que todo mundo ficou, será, gente? Não tem experiência, está querendo ser corretor, vem de outro mercado, não se apresenta bem, não fala bem. Será? Aí ele tomou alguns nãos, mas ele ficou ali, não, eu quero. Aí eu conversei com a diretoria da imobiliária e falei, gente, ele está insistindo tanto, vamos dar uma chance? Vamos ver o que acontece? 21 dias, fez a primeira venda, meu amigo. Experiência zero no mercado imobiliário. Mas o que ele fez? Disciplina. Entrou... Até hoje ele é assim, né? A gente se fala muito com frequência e ele me manda vídeo, me manda um monte de coisa. Ele é super criativo, ele tá sempre, ele superou as dificuldades dele, que ele não é uma pessoa eloquente, ele não tem uma apresentação né, que chama atenção, mas ele é um cara super disciplinado, super focado, super comprometido. Então ele vai fazer, e o feito é melhor do que o perfeito. Sim. Então ele faz o que tem que ser feito. E ele é hoje um dos top 10 da imobiliária em vendas. Diga-se de passagem, tá? Ele foi primeiro top 10 em captação. Apesar de ter feito essa venda com 21 dias, que foi muito rápida, mas primeiro ele se tornou top 10 em captação. E depois top 10 em vendas. E é um cara que trabalha com exclusividade. É um cara que aprendeu o modelo da exclusividade, pratica o modelo da exclusividade. Ele está dentro da franquia da rede imobiliária hoje, e ele é um cara que está aplicando o que aprendeu. Então, para mim, Lucas, a palavra é disciplina. Legal. Pensando também em como o corretor pode conseguir alavancar o resultado dele, como que vocês enxergam que o marketing digital hoje influencia no resultado que ele pode ter, como que ele deve trabalhar isso, como que ele deve encarar o marketing digital para conseguir melhores resultados no dia a dia? O que você pensa aí, Will? O marketing digital ele é uma contribuição, né? E as indicações, elas eu acho que nunca vai sair de moda, né? Sim. Do trabalho bem feito, da sua identidade, daquilo que você está gerando. O marketing digital ele é uma extensão onde, para mim, é onde você vai, a sua imagem vai chegar, o seu brand vai chegar. Então, contribui muito para aquilo que você é. Agora, se aventurar em fazer os vídeos só por fazer, ou não, e na hora de um atendimento não criar essa autoridade, vai ser algo que não vai contribuir muito. Acaba denegrindo a própria imagem e não tendo o alcance daquilo que o marketing digital pode superar. O marketing digital em si sozinho acaba não fazendo muita coisa, né? Ele é um apoio apenas. Né? É um apoio, a gente precisa ter outras coisas para o corretor deve estar olhando para que ele consiga realmente desempenhar, né? Sim. Mas não deixa de ser uma ótima ferramenta, né? Sim. O que você pensa, Sandra? Sim, eu concordo com tudo que o Will disse, né? Uhum. É um apoio, é uma ferramenta a mais, é um bônus a mais para o corretor. Né? Divulgar o nome dele, a marca dele, só que não adianta ele divulgar o nome, a marca, se ele não faz jus da marca, do nome dele. Né? Se ele não faz um trabalho bem feito, o que adianta ele ter uma imagem, uma qualidade de vídeo, uma fotografia boa, ter um material bom, chegar lá na hora da apresentação e ele falhar em tudo ali. Então, o marketing, eu acredito que ele tem que acompanhar junto com um profissional bom do mercado, né? Sim. Porque são dois públicos que nós temos. E nós vemos a necessidade do proprietário, o nosso mercado está tão necessitado de excelentes profissionais, que você vê na ferramenta, um proprietário colocou lá, vende-se imóvel no lugar X.
Você vê um monte de, posso captar o imóvel? Posso captar? E ele tá desesperado para vender porque ele não encontrou alguém que ele confie para ele passar. Aí que entraria a exclusividade. Sim. Aí ele dispara o imóvel dele para várias imobiliárias. Nós temos um cliente com 450 imobiliárias Campinas anunciando o imóvel dele. Há 2 anos e não vendeu o imóvel dele. Então, você vê a necessidade do mercado. Nisso daí entra o marketing, no que a facilidade do proprietário divulgar o imóvel dele, porém a carência dele da necessidade de um bom profissional. E ali ele teria que abrir a visão, entender a exclusividade do que é passar um corretor profissional atuando, representando o imóvel dele, mas em parceria com outras imobiliárias. Porque o corretor ele tem que ter a mentalidade que ele não vai ganhar sozinho. Quanto Sim. mais, né, menos é mais. Então, sim, a exclusividade, ela abre portas para outras imobiliárias, porém com uma pessoa representando postura, ser profissional, passar ética, confiança, fazer um bom trabalho, não tem como fechar a venda. Legal. Mas você sabe que eu vejo hoje, apesar de todo mundo entender a necessidade do marketing digital no dia a dia, não só para o mercado imobiliário, mas hoje é a realidade, né? Sim. O mundo gira muito em torno de marketing digital, é TikTok, é Instagram, a população inteira está nessas ferramentas hoje, Sim. né? E tem muito corretor que não está utilizando essas ferramentas, que ele não está mostrando a cara, que ele não está gerando autoridade. Ele poderia usar o Instagram hoje, que é a porta de entrada para as outras pessoas conhecerem ele, para passar essa autoridade. Ele está postando foto no bar, bebendo. Ele está deixando de gerar essa autoridade que poderia facilitar muito o resultado dele no dia a dia, né, Ronaldo? E só para pegar até um gancho, né? Porque tem a maioria dos corretores que eles misturam, né? O profissional com o pessoal. Sim. O cliente, antes, né? Provavelmente antes de ser atendido, ele já pode. A rede social tá ali para você ser pesquisado. Sim. Ele vai olhar e falar, nossa, o cara tá num bar, como que eu vou entregar, né? Meu imóvel, ou certas fotos, ou certas situações que ele está passando ali, que o cliente dele não tem que estar expondo. Sim. Ele não tem que estar, né? Exatamente. Ele pode acompanhar 2 corretores. Aquele que está em ambientes de valor, fazendo Sim. network, que ele está proporcionando isso para a vida, para o lifestyle dele. Sim. Ou o corretor que não está nem no Instagram ele está, que não está mostrando a cara para ninguém. Então, assim, com certeza, quem está entendendo a necessidade do brand, a necessidade de estar aparecendo e gerando esse valor para a própria imagem, costuma sair na frente, né? Porque o corretor nada mais é do que ele precisa estar conectado com o cliente, ele precisa criar esse rapport com o cliente para que ele consiga fomentar mais as vendas dele, né? O marketing digital hoje é fundamental, né? Hoje é tudo. Se você quiser sobreviver no mercado, você tem que estar hoje no digital. A gente tem hoje com o Léo, né? O Léo faz para a gente essa parte do marketing da personal, acompanha os nossos treinamentos para poder, de fato, vender também a personal no digital. Sim. Tudo hoje tem que acompanhar, né? Mas o corretor que trabalha focado nisso, ele se torna um influencer. Ele deixa de ser corretor e passa a ser influencer, porque ele aposta todas as fichas dele naquilo que ele não tem, né? Ele tem uma embalagem linda, maravilhosa, mas o conteúdo é oco, você não tem nada dentro. Então, de fato, eu concordo com a Sandra. Eu acho que o trabalho de marketing tem que acompanhar a qualidade do profissional. Sim. Você tem que ter um excelente profissional com um excelente marketing. Não adianta você ter um excelente marketing e um péssimo profissional, porque você vai vender uma coisa que você não vai entregar. E aí o cliente, obviamente, vai ficar frustrado e vai ficar chateado com isso. Então, eu acho que hoje é muito importante cuidar da base, cuidar do técnico, entender o que está fazendo. Gente, tem corretor que tem 50 mil seguidores numa rede social e nunca leu uma matrícula. Aí você fala assim, e aí? Né? Se perguntar para ele o que é uma alienação fiduciária, ele acha que você está xingando ele. Ele não sabe o que está fazendo. Mas tem milhares de seguidores porque está lá no TikTok, dançando, rebolando. Infelizmente, hoje é o que há. Então, assim, nada contra o marketing digital, muito pelo contrário. Eu acho que ele é essencial. Não dá para viver hoje alienado ao que existe hoje de marketing digital. Não dá. E aí, de fato, Lucas, você tem razão. É TikTok, é Instagram, é Facebook, é YouTube, é tudo. Você tem que estar em tudo. É LinkedIn, porque todo mundo é uma malha, né? O marketing digital ele é uma malha. É uma rede de pesca, mas é uma rede de pesca, não é uma varinha, um anzol, não é uma coisa. Você tem que ter uma ação de marketing. Mas isso tem que ter congruência.
Você vai fazer um marketing congruente com a sua entrega. Aí faz sentido para mim. Maravilha. Pessoal, a gente está chegando ao fim do podcast. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Queria falar para o pessoal aí que está nos ouvindo que a 121 Helping está em Campinas hoje atendendo o mercado de médio e alto padrão, tá? Focada, especialista no mercado de exclusividade, tá? Para você que quer entender mais sobre exclusividade, chame a gente no WhatsApp, dá uma ligada no nosso imobiliário que a gente vai te explicar, o nosso corretor vai te explicar como a 121 trabalha e vem trabalhando há mais de 50 anos em todo o planeta, né? Hoje nós estamos em mais de 86 países, com mais de 140 mil corretores que fazem parte do nosso ecossistema, né? Então a gente consegue estar não só no Brasil, mas em outros países também, né? Também hoje em parceria com a Help Hand aqui de Campinas, que faz intermediações de empresas. Então é um ecossistema muito forte, há muitos anos, que já validou o formato de trabalho e que agora está em Campinas aqui para te auxiliar também na venda do seu imóvel, ou se você que também quer comprar, pode entrar em contato com a gente que a gente vai encontrar o imóvel certo para você. Quer falar um pouco da Personal aí? Legal, mais uma vez agradecer o convite, prazer estar aqui com vocês. A Personal Consultoria e Expansão é uma empresa de consultoria e expansão de negócios, focada no mercado imobiliário e no desenvolvimento de empresários e corretores de imóveis. Então, se você de repente tem uma imobiliária e quiser conhecer nosso projeto, é só convidar a gente, vamos deixar aqui o nosso contato para você convidar a gente para um bate-papo e vai ser um prazer apresentar nosso projeto para vocês. Se você é um corretor de imóveis e também está buscando consultoria, mentoria e desenvolvimento, a gente também tem um programa de desenvolvimento para corretores de imóveis. Então, da mesma forma, estamos à disposição aí caso você queira conversar e vai ser um prazer apresentar nosso projeto de desenvolvimento para você. Valeu. Maravilha. Will? Quero agradecer a oportunidade de poder aqui estar presente nesse podcast e dizer para você que nós estamos localizados no Swiss Park, em Campinas, e prontos para poder te atender a sua necessidade, a sua dor ou o seu sonho, né, do imóvel. Então, nós estamos presentes ali e nós queremos conectar você à realidade do seu sonho. Maravilha. Sandra? E você que quer ser corretor da 121, né? Nós estamos selecionando. Se você tem o perfil que você ouviu aqui, tudo bem, você vem para entrevista, agenda com a gente, né, Lucas? Isso. Se não tem, a gente te prepara, porque a gente tem um Ronaldo para nos amparar. Tá bom? Tá joia? Exatamente. Então, gente, obrigado a todos aí pela participação hoje. E você de casa também, espero que tenha gostado. Até o próximo episódio aí do podcast da 121 Helping. Até mais. Valeu.